Live 179 e você não está vendo um déjà vu. Apesar de a gente já ter falado aqui sobre esse tema, a gente vai reforçar por um motivo importante. Então vamos lá. Live 179. Salesforce cancelará o serviço de restauração de backups no dia 31 de junho de 2020, esse ano, daqui a alguns dias. Daqui a alguns dias, exatamente. Basicamente, a gente já falou aqui numa live sobre backup, sobre como fazer backup da sua org, por que você deve fazer backup da sua org, a importância. A gente vai tocar em alguns desses pontos hoje, então não é um déjà vu, mas a ideia principal é falar justamente do cancelamento do serviço. Apesar que eu acredito que poucas pessoas, principalmente no Brasil, pouquíssimas pessoas devem ter se dado ao luxo de utilizar esse serviço e vocês vão entender o porquê. Então vamos lá. Exatamente, esse é o motivo pelo qual a gente fez a live do backup, né? A importância de fazer o backup. Vamos lá, cara, o que é esse serviço, primeiramente? Bom, primeiramente o serviço a Salesforce guarda um backup para você da sua org e você pode, através de um caso, solicitar que o backup seja restaurado para você. Basicamente, ela vai falar, eu quero restaurar de tal dia, tal hora, ela iria restaurar para você o backup exatamente como a sua org estava naquele dia, naquela hora. Parece lindo até então. Parece lindo. Porém, o tempo de restauração, ele é extremamente demorado, ele pode demorar de 6 a 8 semanas para ser feito. Então já começa por aí que não é algo ASAP. O Fernando falou assim, a Salesforce realmente guarda, só que eles precisam fazer uma busca, né? Eles precisam ir lá atrás desse dado, você vai pedir um backup de tanto tempo, eles vão investigar, vão estudar, enfim. É um trabalho que realmente leva tempo, então não é uma coisa que, precisa daquele backup lá que você está guardando. Ele vai falar, opa, toma, não é assim. Aqui. É um pouco diferente. E o maior motivo, eu acho que é o próximo, né? Primeiro ponto, a demora. Eu acho que porque se você precisa de um backup, não vai ser 8 semanas depois, né? E o segundo ponto é o custo. Porque ele custa nada menos do que $10.000. Então você imagina uma empresa brasileira pagar $10.000. Se você colocar na cotação de hoje, você já vai entender o motivo de você pagar $10.000 para restaurar um backup. Se você precisa fazer isso e pagar essa fortuna, é sinal de que você é uma pessoa muito imprudente. Você não tomou as devidas precauções para fazer o seu próprio backup, né? Exatamente. Normalmente, se esse dinheiro para uma empresa é dinheiro de pinga, normalmente essa empresa pensou em um backup, ela tem os dados dela sendo salvos de maneira correta e tudo mais, às vezes não tão correta, mas eles têm essa preocupação, justamente porque se não tem uma maturidade, essa empresa não está sólida o suficiente ainda, né? Então, esse é um serviço que ele é um serviço que demora bastante, ele é muito caro e por esse motivo, acho que esses dois principais motivos, a gente chegou a essa solução E isso também acho que é uma das razões pela qual a Salesforce vai cancelar esse serviço. Primeiro porque demora, segundo porque ela tem uma responsabilidade enorme, guarda centenas de terabytes de dados para alguém que possivelmente não vai restaurar devido ao custo. Então ela tem vamos dizer, big custo, uma big infraestrutura para nada. E também tem outros parceiros que fazem isso, né? Então tem centenas de parceiros que já fazem esse tipo de serviço de forma muito mais econômica. A gente falou disso na outra live, quem quiser pode procurar no YouTube, já está lá já. E tem alternativas que você mesmo pode fazer de graça. É só você criar uma rotina para isso. E a gente vai falar então agora das alternativas que você pode ter para o seu disaster recovery. Falando dessa atitude assim, da Salesforce, normalmente eles são assim, normalmente um cara que contratou o Salesforce no começo, ele vem cheio de perguntas do tipo, dá para fazer, sei lá, vou pegar um exemplo, até então integração com o WhatsApp.
pode vir coisas novas por aí. Mas até então essa era uma pergunta que a gente recebia muito. Então a primeira coisa que a gente recebia de pergunta era, vamos fazer uma integração com o WhatsApp? Não, não dá. De forma barata, digamos assim, não tem como. Mas como assim? Não é fácil de integrar? Como que ninguém pensou nisso? Como que não tem isso ainda na Salesforce? Simplesmente não tem. Eles usavam meio que uma outra ferramenta para fazer esse canal, né? E tinha essa integração. O problema é que ficava caro. E a Salesforce não tem. Eles têm outras coisas que são prioridade. Então, eu acho que levando esse pensamento, assim, essa lógica de pensamento, os caras falaram, meu, estamos gastando, muito dinheiro para fazer em muito tempo, não faz sentido a gente ter uma infraestrutura para isso, vamos cortar e as empresas que pensem nisso, porque a gente já recomendou várias e várias vezes que você precisa pensar no seu backup. Exato. Bom, então quais são as alternativas que a gente quer apresentar para vocês em relação a backups? Muitas delas, você como admin, ou até mesmo como dev, já deve ter escutado e se não está fazendo, uma eu espero que não seja sua responsabilidade, porque tudo bem, você não está fazendo, mas se você não é sua responsabilidade, que você indique o caminho para o responsável. E duas, porque você de fato é uma pessoa imprudente mesmo, era responsabilidade sua e você simplesmente ignorou o fato de que é necessário. Primeiro, data loader. Acho que todo mundo já ouviu falar em data loader na vida. Quem não ouviu falar ainda levanta a mão. Mas data loader é uma ferramenta criada pela própria Salesforce que permite você extrair dados do Salesforce. Tem inclusive o último post do blog, foi o post do Aleph. Ele explicou como configurar o data loader, como começar a extrair dados. E ele está devendo um post, não sei se ele está aí, se ele já está, já fica a cobrança, onde ele vai falar como você automatizar isso. Você consegue criar uma batch que vai rodar uma vez por dia, meia-noite, você define, e essa batch vai extrair dados conforme uma consulta SQL que você vai configurar. Então, essa é uma forma bacana de fazer um backup. Você gerar, por exemplo, uma rotina que vai extrair todo dia os dados que foram gerados recentemente e exportar um arquivo CSV. E aí você faz um backup desse seu arquivo, joga na Amazon S3, joga no Google Drive, joga numa fita DAT e manda de fato, né, para um lugar específico de guardar backup, coisa que não é vamos dizer, responsabilidade mais, passará a não ser mais responsabilidade da Salesforce. Exatamente. E muito mais barato, né? Porque, tudo bem, a empresa vai ter o custo do seu tempo ali que você tirou para fazer isso e o custo do lugar onde vai armazenar. Mas isso nem se compara com o custo que você vai ter se precisar. Não se compara. Então, essa é uma grande... Rafael, não entendi a sua pergunta. A exportação do data loader é a mesma que exportação de dados manual? Sim, você pode fazer isso manual ou pode fazer como uma forma automatizada, foi como eu falei. O Daniel falou de um serviço que já faz esse tipo aí. Tem outros, inclusive, outros serviços que fazem isso. A gente não quer passar por esses caras aqui porque tem inúmeros. E essa é também uma das razões pela qual o Salesforce viu que não valia a pena. Porque as grandes empresas e as pessoas que pensam no problema como um todo já estão utilizando serviços de terceiros que fazem o backup, não só do dado, como também do metadado, que a gente vai falar mais para frente. Exatamente. Bom, próximo ponto, mais simplesinho, né? Vindo para algo mais simples, o Data Export Wizard. Data Export Wizard você faz isso dentro da própria plataforma, você escolhe o que você quer exportar e faz uma exportação. Ela tem algumas limitações comparada com o Data Loader, quantidade de registros que você pode exportar e etc. Mas é uma possibilidade, dependendo do tamanho da sua org, você não vai ter problema nenhum. Se você tiver uma org muito grande, com certeza o caminho vai ser o Data Loader mesmo. Exatamente. No Wizard vai demorar um pouquinho mais, né? Tem algumas outras restrições ali, só que é visualmente mais fácil, você segue meio que um passo a passo ali, é bem tranquilo. Inclusive tem badge para isso no Trailhead também, que é bem tranquilo e para uma org pequena, com poucos dados, acho que seria o melhor, porque
é bem fácil, né? Não leva nem muito tempo. Eu perguntou se a gente conhece empresas que não tem backup nenhum. Cara, Conhece. uhum, É, existem. Elas galera estão brincando de perto. fogo. A próxima opção seria o uso de reportes, de relatórios. É, Aí também só vai servir para uma org pequena. Não é aconselhável, eu acho que não. Das três aqui, essa é a é uma menos, é. das piores soluções, mas permite você extrair dados para o seu e-mail, permite você gerar um snapshot e ter uma coleta de dados de períodos em períodos. Então, é uma Hum. alternativa que, de repente, você vai ter você vai ter como recuperar um dado. Não vou dizer que é um backup, mas você vai conseguir recuperar um dado. Que de repente alguém alterou, que de repente um É, dia existiu. Não é a melhor eu forma, não é acho um que. backup. Eu também acho, é. Eu acho que assim, com relatório, talvez se você perder, se você está exportando por relatório e você perde esses dados, talvez seja válido para ver ali as métricas, alguns valores que você, sei lá, te interessa ver. Eu não acho que seja o melhor caminho para recuperação de dados, a não ser que seja muito pequena a ordem, porque um relatório ali, você vai vai extrair um relatório de, não sei, umas 10 mil linhas de um objeto, enfim, é bem complexo de pensar e bem complexo de extrair, bem complexo de guardar, então é com certeza uma das piores soluções. Imagina importar isso. Né? Então, assim, É. é uma alternativa, mas não é de longe a melhor Uhum. alternativa. Uma outra Uhum. alternativa que é um pouco mais simples e que eu já utilizei, não para backup, mas para extração de dados e para importação de dados, é o Sim. Workbench. O Workbench é uma ferramenta também da Salesforce, embora eles não considerem uma ferramenta oficial, embora eles É. recomendem sempre você utilizar dentro do VS Code. Eu acho que é uma ferramenta um pouco mais para developer exportar, embora eu veja alguns administradores usando, mas ela permite você fazer um select e exportar até 50 mil registros por vez. Então também é É uma muito ferramenta boa. bem bacana. Você consegue selecionar facilmente os dados. Para mim, ela é muito mais user-friendly do que o data loader, muito mais fácil de você extrair dados. Porém, o data loader tem ainda a opção de você automatizar. Então, Uhum. você vai perder para todas elas por conta disso, por conta de É. automatização. Agora, um recado importante: algumas pessoas podem pensar assim, mas a minha empresa comprou uma full copy e está usando ela para backup. Primeiro que Sim. vocês estão fazendo isso, vocês estão jogando dinheiro no lixo, porque uma full copy custa praticamente Muito caro. 50% do seu contrato. Tá? A última vez que eu Uhum. cotei com a Salesforce era isso, era 50% do contrato que você tem com a Salesforce. É um valor absurdo. O contrato E no sentido de todas as licenças que você tem todas as licenças que você tem, juntas, todos os pega serviços que você metade tem, disso e é uma full copy. é anual, né? É bem caro. Então, Não. e, e lá não é lugar de você guardar uma cópia, porque esses dados podem ser alterados. Alguém pode logar nessa ordem, pode alterar um dado, você pode corromper o dado da mesma forma que você corromperia em produção. Então, o ideal é você extrair esses dados mesmo para um outro arquivo e pensar em uma solução para guardar isso externo, não guardar isso dentro da própria Salesforce. E Sim, vamos imaginar até um cenário um pouquinho pior, como já aconteceu há um tempo atrás, um problema da própria Salesforce, derrubar centenas de serviços e Hum. você ter o seu dado corrompido lá dentro, como aconteceu com o Profile e algumas pessoas tiveram que recriar os perfis na mão. É um caso bem Foi isolado, isso, bem isolado. Né? bem isolado. Mas Acho que a chance de acontece. acontecer isso de novo vai ser bem rara, Uhum. mas pode acontecer. Né? Uhum. Nesse caso aí, quem tinha um backup de metadado estava salvo. Quem não tinha, teve que Se criar na lascou. mão tudo de novo. Então, eu É, tive contatos com clientes que tiveram que fazer na mão. O cara teve que foi lá e criar perfil a perfil de novo. bem puxado. O cara tá. Sei que tinha Deu travado. uma, deu Tava uma falando. travadinha sua aí, mas voltou. É, Bom, e a última recomendação que a gente traz é faça o download do metadado.
Quem não sabe o que é metadata, tem um post no blog. A gente já falou aqui, também tem vídeo publicado no YouTube sobre isso. Mas, resumindo, metadata, dados sobre dados. Você tem toda a estrutura de campos, objetos, relatórios, perfis, que foi o caso que aconteceu. Você tem estrutura de centenas de coisas. Não é um ponto ou outro. Boa parte do que é composto a sua organização hoje é metadado. Né? Código, todo o código que você tem lá, todos os recursos estáticos que você tem lá, tudo isso é um metadado. Você pode baixar isso em forma de arquivo mesmo, em forma de XML. E é muito fácil você fazer um backup disso. Você só precisa conectar no VS Code, tem um post do blog explicando como conecta no VS Code. Se a sua org tem um developer, ele vai saber fazer isso. Então, o metadado é algo que altera com muito menos frequência do que dados propriamente dito, registros, né? Então, se você criar uma política de fazer um dado do seu metadado uma vez por mês, você vai estar extremamente muito mais seguro do que dado nenhum. Né? Dado nenhum. Então, não é uma rotina complicada de se aplicar. E eu acho que isso é até um ponto válido. Criar uma rotina de backup. Isso tem que ser algo extremamente importante. Porque o ciclo, acho que é igual backup de computador. A gente só sente falta a hora que a gente perde arquivo. A hora que a gente perde arquivo, que você fala, cadê aquela foto, cadê aquele arquivo, o seu HD pifou e você perdeu tudo. Aí você fala, sabia que precisava fazer um backup, aí vai procurando no pendrive, acha um pendrive, o pendrive não lê. Então... Ferrou. Pra gente ainda, a gente sente muito. Imagina para uma empresa que tem ali nesses dados a riqueza do negócio, né? Hoje é o que, se você for pensar assim, é o que mais tem valor ali dentro para empresas que vendem e tudo mais. Esses dados são a riqueza da empresa, não o dinheiro em si, né? Então, o dinheiro é meio que um fim para o bom trabalho desses provavelmente dados, esses dados, essa perda crítica deve ser onde leva algumas pessoas a pagarem os 10 mil dólares para recuperar, porque não tem nenhum outro tipo de backup para sua organização. Mas agora acabou a graça, né? Acabou. Então, quer dizer, ainda tem mais uns 2 meses para você sofrer uma perda de dados, né? Mas é 31 de junho? Então julho. Tem uns 2 meses. 31 de julho. Então tem uns 3 meses para você correr atrás de um serviço aí, né? Mas assim, de novo, né? Eu acho que são poucas as empresas que teriam coragem de pagar 10 mil dólares para recuperar um backup. E se você não está fazendo o seu backup, a chance são de que você está se arriscando muito, né? Isso aí. Deixa eu ler alguns comentários aqui, que eu vi que rolou coisa beça hoje. Eita, nós. Eita, nós. Ale, Fê, tô precisando de um tripé, cara. Caramba, eu não consigo rolar esses comentários. Bom, vamos lá. Tô aqui já, cara. O Rafael falou que, cara, mesmo 75 dólares pro uso. Ele tá falando do WhatsApp user, aqui, né? Sim. Cara. É bem caro. Aí, A Daniel falou desse Skyvia, é um serviço de backup. Sim. Tem um outro que a gente falou na época, não vou lembrar o nome dele agora. Mas quem quiser saber, assiste o vídeo que a gente falou sobre serviços de backup. Sim, com certeza. O benefício da segurança paga o custo. Hoje as empresas ligam muito para a segurança, né? Então, eu acho que é um custo muito baixo, dado para não pagar 10 mil dólares. Como eu falei, 10 mil dólares com certeza vai ser superior a isso. O Rafa falou que está fazendo a exportação do dados. Exato. Puta, a gente estava esquecendo disso, hein? Tem dentro da própria ferramenta do Salesforce, você tem a opção de fazer o backup. E ele vai te gerar um arquivo, esse arquivo vai ficar disponível para você por um período curto, mas você consegue baixar esse arquivo e de longe é a melhor forma, sim, Rafael,
eliminaria todas essas opções que a gente deu, mas ainda assim tem pessoas que não as fazem, tá? Mas É a tá maneira super correta, sim. certo. Conhece empresa que não tem backup? Sim, a gente conhece. É absurdo, né? Não, Leonardo, foi... tem empresa sem backup, sim, cara. O Alessandro perguntou o tema da live. O tema da live é sobre um serviço de backup que a Salesforce oferece e que está sendo descontinuado. O Daniel falou, o Salesforce Inspector também é uma opção prática para exportar e importar. Cara, a Pô, gente já ouviu bastante do Salesforce Inspector, né? Acho que a gente tem que dar, uma dá uma chance. segunda chance, né? Dar uma segunda chance, que a galera gosta. A Salesforce não vai parar de fornecer o backup dentro da ferramenta, sim, ela vai continuar fornecendo. O que ela vai parar de oferecer é o serviço de restaurar o backup que ela faz, não o backup que você baixa da org, tá? É um serviço, é um outro serviço. Muito mais afim de colocar feature nova do que corrigir o que tem. Cara, isso sempre vai ser assim, eu acho. O Fábio falou aqui, trabalho na sustentação, sinto que as pessoas se interessam mais em construir uma nova feature do que corrigir o que tem. Eu acho que isso é uma coisa que eu e o Fernando, a gente sempre bate de frente quando a gente está construindo uma solução nova, porque sempre o cliente enfim, os funcionários lá da empresa onde a gente trabalha querem construir coisa nova e quer fazer, mas se você olhar para o que tem, não tá da forma certa ainda, então tem o que melhorar. Então a gente sempre bate na tecla de voltar, refazer se necessário, sempre a gente vai optar por refazer se necessário do que deixar como tá e dando manutenção conforme precisa. Para mim não faz sentido nenhum. Mas acho que no mundo de consultoria a gente vê muito mais disso, né? No mundo de consultoria sempre você olha uma org que está uma zona e o cara quer construir uma coisa nova e demora anos para... Para vocês terem uma ideia, teve um projeto já uma vez na consultoria que eu tinha que construir uma feature nova, só que eu tinha que acessar uma trigger que já existia e eu descobri que dentro da org tinham 4 triggers para o mesmo objeto. Então, na hora não tinha como construir. O projeto passou de, sei lá, 200 horas para não sei quantas horas, porque eu não sei que problemas vão dar e que problemas eu vou ter que corrigir além da feature nova que iria dar muitos problemas. O final disso tudo foi que o projeto ficou... Virou um projeto para analisar se o projeto era viável. Exatamente. E no final das contas, deu que teria que construir tudo de novo para poder pensar em feature nova. Então, para mim não tem jeito. Se tá tudo zoado, cara, melhor nem botar a mão que vai dar ruim. Quanto antes você detectar que tem um problema, se você voltar e corrigir, as chances são de que ainda dá tempo de salvar a colheita. Agora, se você tem um problema no código, uma coisa que você já sabe que está mal feita, que está capenga, e você vai só levando, as chances são que chega uma hora que você não consegue mais dar manutenção no código. Você vai ter que jogar fora e fazer de novo. Agora, se você detecta o problema logo no começo, ou mesmo que seja no meio, a gente está passando por isso agora, tá? Inclusive passando pela segunda vez. A gente está desenvolvendo um projeto novo e quando a gente estava dando por finalizado o projeto, a gente enfrentou um problema de envios de dados, muitas imagens que o front-end tinha, a gente tinha que enviar essas imagens para o back-end. Basicamente, a gente serializava tudo e mandava, só que a gente estourou limite de heap de memória. Então, a gente não conseguiu utilizar esse approach. A gente partiu para um segundo approach, que era, para cada vez que eu tinha uma imagem nova, eu ia enviando essa imagem em tempo real. Então, recebi imagem enviava, recebi imagem enviava, recebi imagem enviava. E aí isso me levou a um novo problema. Um problema de lock roll. Porque como eu estava fazendo isso muito rápido, muito constantemente, e eu precisava atualizar centenas não, mas alguns relacionamentos, esses relacionamentos estavam me gerando lock roll. Que a gente falou aqui há uns 2, 3 dias atrás. 2 dias atrás. E agora a gente está refazendo, na verdade eu mesmo estou refazendo esse trecho
para poder salvar tudo somente no final e aí salvar um por um e não um lote e não tudo de uma vez só. Então, eu estou refatorando o código pela segunda vez para, de fato, agora fazer uma solução bem feita. Né? Mas é algo que, se continuasse assim, daria para fazer um workaround e resolver esse problema? Daria. Mas aí amanhã você encontra um novo problema que, se você não arruma agora a casa, você pode perder um projeto. É. Isso aí. Beleza, pessoal? Esse foi um off-topic É. aqui. Galera, o que eu posso falar aqui é que eu vou dar uma olhada no Inspector de novo. Não tem mais como não olhar para esse cara. Tá? É muita gente falando dele. Então, prometo que vou olhar com carinho, com atenção de novo. O Daniel me enviou um passo a passo que ele fez para extrair dados de perfil com objetos, com campos do Salesforce usando o Inspector. Uhum. Eu até sugeri para ele da gente tentar transformar isso num post e postar no blog, mas ainda não consegui elaborar bem isso. Mas em breve pode ser que saia alguma coisa desse tipo aí. Isso aí. Boa. Beleza, pessoal? Forte abraço. Isso aí. A gente se vê amanhã às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera. Até amanhã.